8h42. E sem mais delongas, é hora da gente falar de um assunto pesado, um assunto triste, mas que precisa ser abordado e Rádio Guaíba tem a coragem de abordar, que é a questão da saúde mental na Brigada Militar. A gente, até o momento, nos primeiros meses do ano, nos primeiros 3 meses do ano, 6 policiais militares já tiraram a própria vida. Nesta semana teve também uma tentativa de um policial militar, o que é extremamente preocupante, não é? São as pessoas que fazem a nossa segurança que estão aí sofrendo com uma insegurança psicológica, podemos dizer. E a Rádio Guaíba conversou mais cedo com o José Clemente, ele que é presidente da Associação dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, a ABANF. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação aos suicídios na Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, nós vamos tratando há bastante tempo, não somente com o comando da Brigada Militar, mas também com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança, da Casa Civil, a própria Assembleia Legislativa, levamos ao conhecimento da Comissão de Direitos Humanos, também conversamos com vários parlamentares. A nossa preocupação é de que o Estado tem se preocupado em, entre aspas, dar resultados à população. E, notadamente, vemos que a preocupação com a saúde mental daqueles que devem zelar pela segurança do povo gaúcho, que estão lá na linha de frente dioturnamente, que é a Polícia Militar, é muito frágil. No último mês de fevereiro, agora, quando uma conversa na Secretaria de Segurança, com o novo secretário de Segurança, onde estava o Comando-Geral da Brigada Militar, nós demonstramos essa preocupação ao novo secretário, apontando os indicadores gravíssimos que temos aqui no Rio Grande do Sul, e o comando da Brigada retratou ali mesmo ao secretário que tem feito um trabalho e um esforço enorme demonstrando ao governo uma necessidade urgente de contratação de profissionais da área de saúde, especialmente saúde mental, e que depende única e exclusivamente de vontade do governo para que sejam contratados esses servidores. Para falar deste assunto tão importante, tão necessário de ser abordado, a gente recebe aqui no nosso jornal de domingo o Dalvani Albarello, ele militar da reserva do 24º Batalhão da Brigada Militar. É isso, professor? 24º Batalhão? Agora PM reformado. Reformado. Encerrei a carreira no 24º Batalhão de Polícia Militar. E um grande nome da comunicação aí, nosso concorrente no portal, né, alvoradense, mas uma boa concorrência, a concorrência que queremos, ali sempre apurando a notícia exclusiva em Alvorada, o Dalvani Albarello tem um trabalho importantíssimo nas suas redes. Também temos aqui um suporte jurídico com os advogados, o Jobson Leal Dornelles Silva e o Marcos Peçanha Machado. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês e começo perguntando para o professor Dalvani Albarello. A tropa está doente? A tropa está doente. Por quê? Né? Dentre essa questão das razões, né, de a tropa estar doente, né, nós temos a banalização, né, e naturalização da violência, né, um abandono e um descaso com a sanidade mental do praça, né, cobranças, pressão de escala de serviço, né, castigos, transferências de forma arbitrária, abuso de autoridade e perseguições veladas, né? Inquéritos forjados e manipulados, conselhos de disciplina tendenciosos. E esse é o maior fator hoje e motivador, né, que coloca o policial numa situação aonde ele acha o conforto da dor dele, tirando a própria vida. Ele não vê outra saída, porque existem mecanismos internos que deveriam servir para isso, não é? Uma corregedoria, por que esses mecanismos não têm uma efetividade? O nosso público, né, ele não se sente confortável, né? Ele não se sente confortável de procurar a corregedoria, né? Simplesmente pelo fato
da corregedoria estar associado a órgão de acusação e não de proteção do policial. Então, a corregedoria é um órgão de apuração, né? E se perguntar, né, esses dirão, né, eu digo a corregedoria, que há sim, né, uma questão de proteção ao PM, mas ao PM vítima, mas vítima de ameaças de criminosos, mas não, né, vítima de certos administradores e de práticas exercidas por certos administradores. Então, o PM, ele só é defendido, né, pela corregedoria quando um criminoso ameaça ele. Agora, se o sistema persegue ele, ele não tem proteção. Uhum. E falando deste suporte jurídico, pessoal, nossos advogados, Joabson, o Marcos, fiquem à vontade, né, de falar, inclusive para a gente entender melhor, para o Guaibeira, a gente conseguir compreender como é que é este suporte que é feito junto aos soldados, o que é possível ser feito. Marcel, boa noite. Boa noite, primeiramente, a todos os ouvintes. Engajando já na fala ali do presidente Clemente, nós observamos que toda essa estrutura, corroborando aqui com o que o Dalvani falou, trata-se de uma prática reiterada que se traduz em um assédio moral organizacional, né? Que foi bem colocado ali, que a busca excessiva por atender a certos anseios que eles julgam como pertinentes à comunidade em geral, coloca de lado fatores internos, que seria a saúde mental do policial militar, e que acaba culminando aí em, tragicamente, como a gente vê, ou transferências, baixas, episódios mais complexos, né? Uhum. E tudo isso aí por quê? Em busca de uma estratégia organizacional que visa o engajamento intensivo, né, desses servidores e exclui aqueles que não se encaixam no perfil que a instituição tem como correto. Então, se vê excessos dessa maneira que acabam violando os direitos fundamentais ali desses servidores, que não tem muitas vezes para quem socorrer. Uhum. E vê muitas vezes, como foi colocado aqui pela corregedoria, um órgão interno que muitas vezes não se consegue ver se realmente de fato vai atender à imparcialidade de cortar na sua própria carne. Que o exemplo nos mostra que não é o que acontece. Não é o que acontece. Muitas vezes o policial que de fato efetiva uma denúncia formalmente pelos mecanismos corretos, ele acaba sofrendo as represálias do sistema. E por muitas vezes acaba tendo que pedir transferência da sua unidade ou, enfim, como a gente tem visto cada dia mais cotidianamente, um número expressivo, né, de fatalidades aí, né? Ele denuncia e sofre a represália. A represália, de uma forma muito mais dura. Então, assim, são condutas delitivas, eu vou atribuir dessa maneira, o assédio moral, especificamente em relação ao praça, como crimes clandestinos, crimes que acontecem dentro do quartel e que muitas vezes o praça só tem a palavra dele para poder denunciar. E a palavra dele por si só não é reconhecida na corregedoria ou nos órgãos policiais como um mecanismo justo, de justa causa, para poder dar seguimento, dar continuidade à persecução penal, né? Então acaba gerando o quê? Impunidade, sensação de insegurança, injustiça, e infelizmente isso vai socorrer o quê? Então é como se nós tivéssemos hoje uma ideia de o assédio moral seria, por uma analogia, um tumor que ele ataca ali diretamente a pessoa, mas todos aqueles ali, a família sofre, a sociedade, porque também vai sofrer os reflexos, e quando se noticia essas situações, que seria já um grau mais elevado, a própria imagem da corporação. Então, assim, é muito fácil, comando, hoje em dia, apontar para um policial militar algumas condutas que se tornam públicas, sem entender que eles estão coniventes com isso aí, que eles também puxam a mão, puxam um gatilho junto, que eles também praticam um ato ilícito junto por omissão. E a omissão, nesse caso, ela é penalmente relevante, sim. Me permita falar, tivemos ali uma audiência pública recentemente ali para tratar do tema, onde foi colocado pelo comandante-geral da brigada,
que essa questão é uma questão vocacional, que o policial, às vezes, com 3 anos, com 5 anos, que pede para sair, um exemplo, porque não permite mais, porque não suporta mais abuso, ele não é vocacionado. Então, assim, chega a ser uma situação perplexa, né? Então, o que a gente percebe nisso? Ou você atinge a expectativa do sistema de uma forma unicamente fria, ou você tem que estar excluído. Não interessa o teu tempo de contribuição, não interessa o que você proporcionou para a sociedade, para a instituição, isso é descartável. É a mensagem que se passa, né? O senhor chegou a falar sobre crimes Sim. dentro da instituição. Sim. Pode exemplificar aqui? Sim, posso. Quando a gente fala, quando eu digo o assédio moral como crime, eu estou me reportando aos deveres e obrigação que todo militar tem com a disciplina, né? Que é cumprir as leis e as ordens de uma forma imparcial, de uma forma precisa, com a congruência com o Estado Democrático de Direito. E nós temos um decreto, que é o 678, que é do Pacto de São José da Costa Rica, que eu acredito que ele seria o mais importante para destacar aqui. Porque quando a gente fala sobre os direitos da dignidade da pessoa humana, ali ele deixa bem claro que é proteção ao direito da dignidade da pessoa humana nos aspectos físico, moral e psicológico, psíquico. Então, psíquico. Então, assim, o assédio moral que se recai sobre o efetivo hoje, ele é um crime. Ele é um crime que viola, sim, os direitos humanos de um servidor militar que não vai deixar de ser um ser humano porque se tornou militar. Não vai deixar de ser um cidadão, ou seja, gozar dos seus direitos fundamentais porque se tornou um militar. Então, observa-se que se tem uma confusão das autoridades quando se fala em hierarquia e disciplina. Eles colocam esse conceito de hierarquia e disciplina, que obviamente é o fundamento das instituições, mas eles não estão sendo tratados como está escrito no dispositivo. A hierarquia que se fala, ela não é uma hierarquia de seres humanos, uma hierarquia sobre o intelecto do indivíduo. Então, o respeito à capacidade psíquica, sim, à dignidade, os valores morais, isso não é violado simplesmente sob a égide de um dos fundamentos da disciplina. Né? Então, eu enxergo que atentar contra direitos humanos, como diz o artigo 5º, né, da Constituição Federal, isso sim é um crime. É um crime, sim. Inclusive, o público, notório, noticiado aí inúmeras vezes pelos mais variados meios de comunicação, denunciado, colocar dessa maneira, informalmente, reportado por diversos colegas dos mais variados locais do Estado. E me chama a atenção, Marcel, por que nada é feito? Nós temos posso usar como referência, porque são fatos que estão documentados no jornal, janeiro de 2021, já se trazia essa notícia da tropa tá doente. E isso, um nascedouro na Serra Gaúcha, no 12º Batalhão, local onde nós já tivemos recentemente algumas denúncias drásticas ali de violação de direitos humanos, né? Enfim, todos acompanharam. Então já vem há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, já vinha trazendo essas notícias, né? Essas notícias crime, né? Enfim, e de um ano para cá, esse lapso temporal, nós temos um título na matéria que é A Tropa Está Doente de Novo, né? Veiculado de novo nas mídias. E nesse lapso temporal, o que nós percebemos? Uma inércia da instituição, porque há um aumento dos casos, a gravidade aumentou, que eu acho que seria mais importante, porque noticiou bem, nós estamos recém em março, e já superou, aliás, já quase a metade do que aconteceu no ano inteiro. Então, será que o que mais precisa acontecer para as instituições, de fato, né? Porque de direito tem previsão legal, mas de fato, né, se tomem alguma atitude. Porque essa naturalização, essa banalização, como o Dalvani colocou, esse assédio moral estrutural, porque a instituição Brigada Militar ela é formada numa forma de pirâmide, né, onde
a ordem de cima, repartida, repercute nos de baixo. Então, se nós temos no meio do caminho um abusador, toda a fileira para baixo está corrompida. Eu nunca tinha pensado desta maneira e é um assunto seríssimo e por isso que nós abordamos, porque os relatos chegavam a nós na Rádio Guaíba e justamente por ser uma matéria tão delicada, tão sensível, muitas vezes a gente evitava, não é, tocar nesse assunto, expor isso, só que são tantos casos, são tantas denúncias que a gente falou, chega, vamos dar voz à tropa, vamos dar voz aos soldados que nos ouvem, como é o caso deste soldado que participa, tá? Você pode participar aqui no WhatsApp 993887532, não iremos identificá-lo, ok? Participe, é muito importante seu depoimento. Aqui, um ouvinte manda: a tropa está doente sim, não se preocupam com a segurança do soldado na rua. Colocam ele de pé, sozinho, nas ruas, das 8 horas da manhã e não dão o mínimo de suporte para ele estar ali. Faça chuva, faça sol, isso tudo para passar uma sensação de segurança de acordo com as cabeças pensantes da brigada. Somente a sensação de segurança porque a criminalidade está tomando conta de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Exatamente o que falávamos agora com o nosso professor Renato Dornelles. A criminalidade, principalmente ali surgida nos presídios, está fora de controle. E ele continua, este ouvinte, ele diz: sou policial militar em Porto Alegre, por detalhe não virei estatística, minha família que me sustentou. Hoje luto juntamente, não é, com a luta do Albarelo para expor essa situação absurda vivida hoje. Muito obrigado pela sua participação. E chega mais um ouvinte aqui e ele pergunta, ele dá uma boa noite e pergunta: peça para o soldado Albarelo falar sobre ocorrências que se dão em certo comando. Ele pede para o senhor falar sobre essas ocorrências, exemplificar casos aí que o senhor tenha testemunhado, tenha visto. Tá. Eu vou trazer a conhecimento, né, dentre estas motivo que leva à morte dos policiais, tá? Eu vou fazer uma pequena leitura de uma das mensagens que recebi, das inúmeras que recebo, né? Não vou citar o batalhão, né? E não vou expor a pessoa, né? Mas a pessoa relata, né? Mesma coisa aconteceu com o soldado fulano de tal, recentemente, que veio a óbito, né? Que tirou a própria vida. Vamos usar o termo tirou a própria vida, com uma pistola da brigada, após surtar várias vezes e demonstrar o desejo do suicídio. Né? Um superior falou que não era necessário tirar a pistola dele, pois ele era um homem adulto e sabia o que fazia. Olha de que forma somos tratados com um problema psicológico. Tá? Relata ainda, todos os superiores a ele e a tropa sabiam que isso ia acontecer. Então já era uma tragédia anunciada, né? Ninguém fez questão de fazer nada. E digo mais, né? Daí, como acham que é um fingimento a questão em tela e trazida pelo servidor, né? Colocaram ele na pior escala que existe. Qual escala? O PB. O PB do castigo. Um Arnê e o PB do castigo, né? Aí, essa pessoa ainda relata. Só uma dúvida, para o ouvinte aqui entender também, o que é o PB do castigo? O que seria isso? O PB é pegar aquele policial, da forma que já foi colocado, e colocar ele em um ponto base, tá? Com uma viatura ou a pé com um Arnê, né, sobre a sua paleta, gerando a população e transmitindo a sensação de segurança pública. Uhum. Aí ele fica ali em uma escala de 6 horas. Muitas vezes há relatos que alguns têm ultrapassado essa escala de 6 horas. Uhum. Né? Ainda sobre essa questão que eu estava narrando, né? Essa pessoa diz, né, que a administração ela acha um jeito, né, de desestabilizar ainda mais
colocando o policial naquela escala de castigo, que é o PB, ou criando uma escala para ele. Que tem alguns administradores que eles conseguem ter estudado tanto que eles conseguem criar uma escala da cabeça deles. A pior escala aonde ele possa te prejudicar em todas as situações. Seja na tua questão financeira, na tua questão de locomoção e te criar um abalo. Mas não estão preocupados com isso. Por quê? Porque ele está agindo por ele e não ao que ele foi forjado a fazer e que a administração ensinou a fazer. Ele passa a fazer daquela unidade a brigadinha dele e não a brigada da sociedade gaúcha. Né? Colocando regras estipuladas por ele, castigos planejados por ele. Né? E aí, essa pessoa que me manda, ainda ela colocou, ela passou por uma situação de roubo, aonde efetuaram disparos contra ela, né? Não é uma coisa que passa batido, né? Imagina alguém atentar contra a tua vida. É algo muito grave, porque o nosso bem maior é a vida. Sem dúvida. E essa policial teve a vida atentada, né? Então aquilo colocou ela numa situação de choque, né? E ela queria ajuda, né? Aí ela teve crise de pânico. Ela foi até o superior dela, né? Aí o superior dela foi, né, achar uma forma de castigar ela, colocando ela a pé, sozinha, em lugares e horários aleatórios, que vem a colaborar com o que eu disse. Ele criou a escala do PB dela. Ele criou a escala do castigo dela, e não o que preconiza a brigada. Aí alguns vão querer justificar, dizendo, não, mas a modalidade do policiamento a pé, ela existe. O Arnei, ele existe. Sim, ele existe. Mas para grandes eventos e para situações específicas, não para andar dentro da viatura, tá? No policiamento ostensivo, dentro de uma vila, com um Arnê. Tu vira um alvo. Então, um alvo eminente. Tu já está diferenciado das demais pessoas por estar fardado. Aí te jogo na paleta um Arnê refletivo com um verde, limão, né? Chamando a atenção, dando a uma pessoa míope a opção de te acertar um disparo. Aí o senhor imagina, né? O porquê que esses policiais estão sofrendo. O porquê que esses policiais estão se autodestruindo, né? Porque eles se sentem reprimidos, né? E eles têm medo de fazer o que eu estou fazendo aqui. Se expressar, de falar, de trazer a público o que vem acontecendo. E aí eu quero aproveitar o gancho, né, que essa minha fala, né, e o que eu declaro, e declararei ainda durante o programa em fatos, né, eu não quero dizer, e os policiais não querem dizer, que a instituição não deva fiscalizar e responsabilizar condutas que comprometam a própria imagem da instituição, seja ela no âmbito administrativo ou crime, né? E sim que haja um respeito na apuração e a adoção de medidas, respeitando a dignidade policial militar, né? Então, esse ato ele tem que ser pautado na imparcialidade e não no interesse pessoal do administrador, que detém o chamado poder discricionário. E em cima desse poder discricionário, o administrador aplica a lei e os regulamentos internos conforme a pessoa e não conforme preconiza a lei. E não param de chegar mensagens aqui, inclusive um questionamento, e questionamentos são bem-vindos sempre, viu? Ao WhatsApp 993887532. Ele pergunta como a gente está dando o microfone, não é? Enfim, ele questiona a gente ceder espaço aqui para a fala. Olha, a gente cede o espaço primeiro porque nós temos coragem, ok? E também porque o problema existe. A gente está ouvindo uma fonte que representa a voz de muitos soldados, que é o caso do Dalvani Albarello. E também estamos abertos sempre ao contraponto, como o senhor está fazendo, enviando aqui a sua mensagem. Então, concorda com o que está sendo dito ou discorda, envie o WhatsApp a 993887532.
mas uma coisa o senhor pode ter certeza: a gente nunca vai fechar o microfone para nenhuma opinião. Ele diz aqui: o poder discricionário não é pessoal e administrativo. Este lado mais técnico eu deixo ao Barello, que tem mais propriedade para falar. Mais mensagens chegando aqui também. Chega um relato: o assédio moral é o que mais acontece dentro da Brigada Militar, diz este relato. Como forma de castigo, trocam a escala, colocam o militar a trabalhar a pé, imputam transgressões e abrem procedimentos disciplinares, sendo severos nas punições, prejudicando a carreira, as finanças e a saúde mental do policial. Também participa, muita participação, hein? É isso que nós queremos. Não precisa concordar com tudo que está sendo dito aqui. Você mande sua opinião, se você discorda, a gente vai ler também a sua opinião. Nós não queremos unanimidade em debate nenhum. Nós queremos abordar esta questão de todos os lados. E manda aqui mais um depoimento, pede para não falar o nome, não se preocupa, nenhum nome no tocante a esta questão será lido no ar, tá? Ele diz que é sargento, portanto, gerente do policiamento. Ganhei uma bolsa de estudos para direito pela manhã. Fui escalado para trabalhar sempre nas madrugadas. Saía do serviço direto para a aula. Acabei perdendo a faculdade, diz este depoimento deste sargento. Acabei perdendo a faculdade. Quando solicitei ao capitão troca de turno, o mesmo disse: pede baixa. Como eu vou tratar que ata abaixo de mim, questiona. É um depoimento forte aqui, ó. Outro depoimento aqui. O Albarello fala o que a tropa sente. Parabéns pela coragem. Muita gente participando. É isso que a gente quer. A gente quer participação, a gente quer o debate. A gente quer diversidade de opiniões, como este depoimento. Ele diz: sou soldado da Brigada Militar, diagnosticado com a HIV. Não irei dizer qual batalhão, pois já estou sendo perseguido. Desde abril do ano passado, estou sem autorização ao uso de arma de fogo durante a folga, me deslocando de ônibus, correndo risco de vida, pois não possuo veículo. Em março deste ano, fui posto no PB como forma de castigo velado, exatamente o que falou aqui o Albarello, sem direito à alimentação, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, tendo risco de piorar minha saúde por conta do HIV, já que não consigo me alimentar neste horário do serviço. Marcel, se podes me abrir esse espaço. Claro, o me microfone é de vocês. Uma mensagem mediante um grupo. Nesse momento, acabou de falecer a policial soldado PM Gabriela, pertencente à 2ª Companhia do 18 BPM. Pelaquela causa que comentávamos no início do programa. Isso, mais uma jovem policial que abreviou a vida. Segundo relatos, né, ela se suicidou com um tiro na cabeça. Agora. Então, a 7ª estatística aí somente este ano. Nesse momento, enquanto debatemos essa causa tão, todo mundo diz que não existe, tão grave, que muitos omitem, e aí fica a minha pergunta: até quando vão colocar bandeiras em cima de caixões, dobrar bandeiras e entregar para familiares? A gente está lutando aí para jogar uma luz nesta questão, não é? Marcel, se tu me permite. Claro, por favor. Boa noite, Marcel e os nossos ouvintes, os colegas de mesa também, o Joabson e o Albarello. E aí Só um pouquinho. Sim. Eu só quero fazer uma correção. Seria no batalhão de São Paulo. Me desculpa, mas chegou de forma errônea esta informação aqui, né? Não é no estado do Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Mandaram aqui, mas mandaram de forma errônea, então esse fato aconteceu em São Paulo. Mas retrata a polícia. E ainda temos aí 6 estatísticas dessa questão, que é gravíssimo, tendo em conta que essas 6 ocorreram nos 3 primeiros meses do ano, é um absurdo. Por favor. Sim.
Não, Marcelo, como eu falava então ao nosso ouvinte, né? Eu sou o Marcos Pessai Machado, estamos hoje aqui, eu e o Joabson, na condição de advogados, como tu colocou, mas já estivemos dentro da Polícia Militar, né? Por mais de 10 anos, fomos soldados da Brigada Militar. Então, tudo que estamos falando aqui, muito bem colocado, alguns pontos pelo Joabson, pelo Albarello também, são questões que a gente conhece na pele, na vida real. A gente não está aqui divagando, né, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha. A gente está falando de fatos que muitas vezes são oriundos aí de atuações que já tivemos enquanto advogados ou lá quando estávamos dentro da caserna. E a questão, até só fazendo um contraponto a uma das mensagens que tu recebeu sobre a questão da discricionariedade, né, e aí trazendo um pouco do esclarecimento para o nosso ouvinte, né, do ponto de vista jurídico, dentro da complexidade que existe entre o que é o poder discricionário, mas é justamente esta motivação de muitos comandantes para legitimar atos abusivos e arbitrários. Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. O poder discricionário, em que pese todas as divergências do campo do direito administrativo, ela é uma margem dentro da lei que o administrador tem de optar por A ou por B, né? Mas existe um campo delimitado para que ele faça essas escolhas. E é justamente com base neste motivo, o poder discricionário, que eu já ouvi de muitos comandantes, que significa eu faço o que eu quero, e não é, na verdade. Né? O administrador ele está submetido à lei, ao sistema jurídico como um todo, e aí trazendo alguns outros elementos, como o Joabson colocava, a questão dos crimes, a gente tem toda essa questão da violação da dignidade da pessoa humana. O policial militar, ele eu diria assim, Marcel, sem qualquer exagero, existe hoje a tipificação, por exemplo, do crime de perseguição, né, que é um contexto, às vezes, mais voltado à questão da violência doméstica, mas também não exclui a questão da perseguição no ambiente de trabalho, e a gente tem uma certa limitação dentro das instituições militares para não ter uma comunicação, por exemplo, entre institutos do direito, por exemplo, Justiça do Trabalho. Mas só fazer um paralelo dentro dos limites que cada área do direito tem, lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, se eu tenho um trabalhador submetido a uma situação de ócio, por exemplo, um ócio forçado, que seria, vou colocar o soldado fulano da meia-noite às 6 da manhã, todas as noites, na hora do Guaíba. Não existe nada lá. Isso é um ócio forçado. É o servidor estar, vamos dizer assim, numa escala que foi criada para castigá-lo. Isso acontece em diversas, dezenas de unidades da Brigada Militar e da Polícia Militar em geral. E eu digo polícia, Marcel, porque a gente tem a Polícia Militar, na verdade, que é onde a gente tem o maior campo de abuso, justamente pela própria estrutura em que está assentada a instituição, hierarquia e disciplina. Isso não significa dizer que o militar não tem direitos. O militar ele tem direitos, só que essa estrutura permite muitas vezes que ele seja vitimado pelo próprio sistema. E finalizando a minha fala, pelo menos nesse momento, Marcel, eu já atuei em diversos casos, inclusive dentro de processos judiciais, questões que foram levadas ao Poder Judiciário, que o Poder Judiciário muitas vezes se omitiu, o Ministério Público muitas vezes se omitiu, e eu não poderia deixar de fazer essas menções e parabenizar mais uma vez a emissora por não ter esse receio, trazer à tona, dar voz, né, a esse assunto, às pessoas que estão interessadas em levar, porque é uma realidade que precisa ser mudada. A partir do momento que o policial militar está sendo vitimado, isso acaba tendo algum reflexo na sociedade, na prestação do trabalho, que vamos dizer assim, que é direcionado à sociedade gaúcha como um todo. E importante também, já vamos para o break, ok, professor Zucco? Já iremos para o break, mas importante ressaltar que poucos têm tanto orgulho de ser um brigadiano como o Albarello, sempre exaltando a Brigada Militar, sempre botando ali as pautas positivas, como a gente também faz. Muitas vezes divulgamos todo o serviço social que a Brigada Militar faz junto às escolas, que é importantíssimo, junto aos idosos, junto às comunidades carentes. Se tem um veículo que divulga isso, é a Rádio Guaíba. E eu faço questão de divulgar. Mas por ser
um amigo da Brigada Militar e querer o melhor para os nossos soldados, eu não posso me furtar de abordarmos essa discussão aqui que estamos tendo agora. E muita gente participando pelo WhatsApp 993887532. Participe, pode mandar mensagem discordando também, tá? Será lida. E ninguém será identificado, importante frisar isso, tá? Vamos para o intervalo e já voltamos. Ei, você já seguiu a Rádio Guaíba nas redes sociais? Então, moçada, bora seguir a Guaíba. O nosso canal no YouTube é Rádio Guaíba Oficial. Também estamos no Twitter. @RD Guaíba Oficial e @Guaíba Esporte. Acompanhe nosso Instagram, que também é @Guaíba Esporte. @Guaíba Esporte. @Guaíba Esporte. Vem você também para as redes sociais da Guaíba. Redação Guaíba, primeira edição. De segunda a sexta, às 10 da manhã. Sabe aquela energia para sua reunião de trabalho? É Ponto dos Cafés. E aquele cappuccino cremoso no seu restaurante, na sua padaria ou na sua lanchonete? É Ponto dos Cafés. Ponto dos Cafés é café quentinho ao simples toque de um botão. Ponto dos Cafés, há quase 30 anos oferecendo máquinas de café e insumos de qualidade para facilitar o dia a dia da sua empresa. Ligue 3325-1009 ou acesse pontodoscafés.com.br. Rádio Guaíba, há 65 anos, comprometida com nossa informação com credibilidade. Jornal de Domingo. Apresentação: Marcel Orovitz. Estamos de volta com o Jornal de Domingo. Hoje, 2 de abril, agora 9h20. Vamos ver a temperatura em Porto Alegre, aqui na Rua Caldas Júnior, 20 graus, né? Uma temperatura aí mais amena. Claro, fora do estúdio. Aqui dentro do estúdio, a temperatura está fervendo, a chapa está quente, porque o assunto é tenso, não tem como fugir disso. Não é? E muitas mensagens chegando aqui no WhatsApp da Guaíba, o 993887532. Aqui chega um relato: em um batalhão da Fronteira Oeste tem um oficial que sai nas horas de folga filmar a rotina da vida privada dos soldados. O que ele entende que não é compatível com a vida militar, ele abre procedimento, diz este relato. Já são mais de 70 procedimentos em um ano dele aqui na região. Tem colega aqui transtornado, não aconteceu nada ainda, mas estamos cuidando aí de perto deste colega aí que está transtornado. Muito obrigado pela sua participação, pelo relato. Aqui o senhor que mandou mensagem havia discordado no início, ele fala que ele diz que não se sente representado, por menos de 20 votos de diferença para fazer demagogia hora extra. Está questionando, né, alguns fatores técnicos aqui que vocês entendem melhor do que eu. Não representam nem 40. Me desculpe, mas... ele fala que soa como o Lula. É uma ofensa bem pesada esta. Mas obrigado por sua opinião. Mande a sua opinião se você discorda. Aqui o espaço está aberto para todos, ok? Participe aqui no WhatsApp 993887532.
Muitas mensagens chegando, hein? Tentarei ler todas. Sou policial há 25 anos, linha de frente, e percebo que o assédio moral dos oficiais para conosco praças é cada dia maior, sem dó e sem piedade. Se questionamos algo, somos jogados no PB de castigo, que foi o que o Albarello comentou mais cedo, sem data final. Parabéns, Albarello, pela coragem e parabéns à emissora. Muito obrigado pela participação. Também outro depoimento aqui: está horrível a situação da tropa. As transferências e cursos internos nos afastam das famílias, superendividamento, pressão interna para trabalhar sem parar. Grande maioria aqui relato de soldados que participam e que se sentem, de alguma forma, incluídos nesta discussão toda, não é? Eu conheço o Albarello. Ele, inclusive, salvou 2 jornalistas de um assalto. Uma delas trabalhou na Guaíba. Salvou 2 jornalistas de um assalto. Sim. Que história é essa, Albarello? Divide aqui com a nossa audiência, os guaibeiros e a guaibeira. Salvou uma colega nossa da Rádio Guaíba. Sim, eu na época, eu trabalhava no serviço de inteligência do Comando de Policiamento da Capital. Nós trabalhávamos na operação, se eu não me engano e não me falha a memória, de nome pré-sal, elaborada pelo comando, né, com planejamento e execução da tropa, né? Então estávamos, eu, hoje o sargento aposentado Arino, e mais 2 repórter, né? Uma da Guaíba e uma da Record, né? Ela trabalhava na Record, Então, era freelancer. 2 colegas. 2 todos colegas, do mesmo grupo, isso, grupo Record. né? Inclusive uma deve ser de teu conhecimento o nome, a Ieda. Uhum. A Ieda, né? E mais precisamente no final da linha ali do ônibus Passo das Pedras, no Morro Santana, mais precisamente, eu desci para efetuar a abordagem de um indivíduo. Eu e o colega, nós, pela falta de colete, damos os nossos coletes às 2 repórter que acompanhavam para noticiar, né, essa operação que a brigada desencadeava devido à tamanha violência empregada contra postos de gasolina, né? O roubo propriamente dito, né? Onde muitas vezes ficavam ali funcionários até lesionados, né? Pela prática delituosa e a própria violência empregada no momento do roubo, né? Então abordei ali um indivíduo, né? Abordei um indivíduo no final da linha do Passo das Pedras, elas permaneceram no interior do veículo e o colega permaneceu ao volante. Eu estava na situação de patrulheiro, né, que a gente usa esse termo, né, na frente ali. Estou na frente ali do veículo, um GM Astra, discreto, serviço de inteligência, as repórteres com seu material de trabalho, câmeras e tal, acompanhando, e fiz a revista do indivíduo, estou indagando ele, de costas para o para-brisa, né, na frente do capô. E eu notei uma expressão do indivíduo olhando apavorado para minha retaguarda, né, esbugalhando os olhos. Pensei, algo está acontecendo. Fui me virando, né, bem devagar, levando a mão na direção da cintura onde estava acomodada a minha pistola e já fui pegando ela. No que eu me virei, vinha 3 indivíduos armados atrás da nossa viatura. Provavelmente ali naquele momento eles iriam efetuar a prática de um roubo de veículo, né? E no que eu gritei, parado, polícia, esses indivíduos começaram a efetuar disparos. Correram, revidei esses disparos, né? Essa eminente agressão ali sofrida naquele momento, né? Com 5 disparos de arma de fogo, né? Pelo que eu me recordo. E esses indivíduos correram pelo lado do muro da faculdade FAPA, que agora é Uniriter ali, na Manoel Elias, né? O local é conhecido como estrutural ali no Morro Santana, descendo uma viela. E aí, tava sem lanterna, sem nada, né? Os indivíduos se evadiram, aquele que estava ali abordado não estava armado, saiu correndo devido àquela situação que se desencadeou no momento ali. As repórteres nos auxiliaram com a iluminação da câmera. Nossa. Né? Já no trajeto, localizamos um revólver caído.
né? E descendo essa viela, localizamos um indivíduo, um jovem, com uma pistola Colt 45 na mão. Né? Inclusive, ela estava engatilhada. Né? Teve um óbito, né? É claro, ali, naquele momento daquela ação, né? E, graças a Deus, né? Esse indivíduo, devido a essa reação justa e legítima, né? Teve ali a vida criminosa dele encerrada e nós, por consequências, sem nenhum arranhão, né? Inclusive as repórteres que hoje são grandes amigas, né? E como nós não vamos dar voz, não é, para os soldados que fazem esse trabalho? Eu sempre digo, a imprensa é uma aliada da Brigada Militar, aliada da Polícia Civil. Como não vamos dar voz para a tropa que tanto nos protege, bota a vida em risco por nós, como foi o caso agora com nossas duas colegas aqui do Grupo Record? Como nós não vamos dar voz para essas pessoas em um momento que elas precisam, né, denunciar um assunto tão sério e não vem saída para isso? Estamos aqui para debater e agradeço demais todos que estão participando muito intensamente, tanto aqueles que estão concordando, como os que estão discordando, ok? Continuem participando, tá? No 993887532, ok? 993887532. Muitas mensagens, tentarei ler todas. Boa noite, parabéns à Rádio Guaíba pelo espaço, parabéns ao Albarello pela coragem de falar o que todo policial perseguido gostaria de falar. Muitas mensagens não param de chegar. Também manda aqui, boa noite, sou PM aposentado e essa frase é muito antiga na instituição. A tropa está doente. Existe uma cultura muito forte de que o praça não pode reclamar. Quem discorda do comando da corporação é perseguido sem piedade. É totalmente diferente do tratamento dado na Polícia Civil. Por ter trabalhado muito tempo no serviço de inteligência, ele conta este relato, eu tinha contato frequente com policiais civis, percebi esta diferença no tratamento. Aqui outro relato, está horrível a situação da tropa, as transferências e cursos internos nos afastam das famílias. Também no tiroteio e na hora... Como é que é? Vou tentar ler a mensagem do senhor. No tiroteio e na hora do pega, o soldado, o sargento, que vai. Porém, na hora de dar entrevista, aparece um oficial que estava atrás do gabinete na hora do pega. A sociedade não sabe, mas a noite fica sob proteção dos praças. É importante ressaltar isso, que juraram protegê-los. Justamente por isso estamos dando voz aos praças, mas também diversas vezes nós demos voz aos comandantes. Já entrevistei diversos, o espaço segue aberto para praças, para comandantes. O que importa é debatermos estas questões e entender um pouco mais este serviço de assessoramento jurídico, não é que vocês prestam junto aos soldados. O que dá para ser feito efetivamente a partir do momento que alguém os procura? O que nós observamos muito aí? O que nós observamos muito? Um colega comentou ali que há sensação de segurança, né? E da mesma forma a gente observa aí que está tendo uma sensação de resolver o problema do assédio moral. Contratação de mais profissionais da saúde. Óbvio, é uma das melhorias. Mas, e ninguém fala em parar o assédio moral? Em responsabilizar as autoridades que praticam? Será que isso não seria muito mais econômico para o Estado? Então, isso aí, então... Jobson, eu até acrescentaria, e aí eu acho esquentando um pouco mais o clima, Marcel, mas eu trago, por exemplo... no mesmo contexto que o Jobson está falando, de que cesse realmente, que se trabalhe na origem do problema, que é esse assédio, essa perseguição, que isso muitas vezes começa na unidade do militar, certo? E por haver uma contemporaneidade da formação de alguns oficiais que praticam, que usam da sua função, eles levam essas situações até o hospital da Brigada Militar, através das juntas militares. O militar hoje, se ele sente um problema, eu estou estressado,
eu estou com depressão, eu vou procurar um acompanhamento médico. Né? O primeiro passo, ele faz o contato com o comando e a partir dali ele pode ser afastado, eventualmente, pelo hospital da brigada, né, pelo médico, enfim, por um psiquiatra, seja da brigada ou até mesmo particular, que depois vai ser abonado, digamos assim, na linguagem mais brigadiana, assim, essa incapacidade momentânea, né, para o desempenho da atividade profissional. A partir desse momento, o militar ele fica, como a gente diz, com um X na paleta, né? Ele começa a perseguição que ele já vinha sofrendo, ela se agrava, né? E muitas vezes, eu tenho relatos disso, enfim, até questões documentadas em processos judiciais, buscando a responsabilização de alguns comandantes, que há uma nítida, há uma confissão por parte de oficiais médicos dentro do Hospital da Brigada Militar que dizem, olha, o teu comando está tentando interferir aqui dentro do HPM, e muitas vezes interfere. E esse que é um problema, e a situação ela vai se agravando cada vez mais, e às vezes o policial chega num local que ele não vê mais saída, né? E aí a gente já sabe no que isso culmina. Mas, enfim, a questão, eu não poderia deixar de ressaltar a questão do Hospital da Brigada Militar e do programa Anjos, que muitos vão falar, bom, o programa Anjos veio para resolver. Eu digo assim, ó, uma palavra, mentira. Farsa. É isso que eu resumo o programa Anjos. O programa Anjos, para explicar aqui para a nossa audiência, é um programa de acompanhamento psicológico. Saúde mental para o efetivo da Brigada Militar, né? Buscava formar minimamente militares para identificar dentro da tropa, né? O Joabson lá está com um problema, está demonstrando alguma enfim, posturas que poderiam ser consideradas como um estresse, uma depressão. Então ele coloca na tropa, essa é a pretensão, a ideia é boa na teoria, né? Então ele identifica e ele leva isso aí através do comando, através da estrutura do próprio programa Anjos, mas na verdade não acontece. O militar ele procura ajuda e a partir dali ele começa a sofrer mais e mais retaliação e perseguição. Então, tanto é, né, que, segundo o que sabemos, né, uma destas vítimas ele fazia parte do programa Anjos, como um monitor dentro da sua unidade. Nesse assunto. Que teve uma vítima nesse programa. Então tudo isso que foi disposto agora dá a entender o quê? Que não basta o parecer ser legal a coisa, né? É o fato e o direito. Tem um ar de legalidade, mas não é legal. Então tá lá um programa que legalmente constitui, mas de fato não funciona. Tá um programa vítima, de PM vítima, que é para uma situação, mas que está distorcido o contexto. Quem ouve, o ouvinte agora que ouve falar do PM vítima, entende que é o quê? Proteção não é o que está acontecendo. Então, assim, por isso que a gente fala eu iniciei a fala da sensação. Outra coisa, o médico da brigada, não é da brigada, então? Então, porque o que acontece? Quando eu friso o médico da brigada, é um trocadilho, mas vem muito a calhar, porque o contato do servidor no batalhão, na unidade, ele vai ali para ser atendido precocemente ali naquela questão, mas já houve relatos do médico especificar bem claro, olha, a gente é o médico da brigada, é o interesse da instituição. Então vai ter uma resistência, sim, no questão de reconhecer certos, o afastamento, ao CID, sim, então vai se socorrer por que se socorre, na maioria das vezes, a um profissional fora da instituição? E ainda assim tem que ser convalidado. Tem mais então assim, são resistências que o servidor tem para poder exercer o mínimo de dignidade. Então, é o mínimo existencial, o mínimo de dignidade. Né? Então, é por isso que chega ao ponto do que nós estamos falando. Então, violência institucional foi um tema que eu coloquei, que um cliente, enfim, ele estava afastado, não podia ter contato com o superior em razão do abuso. Comunicou o abuso. O que aconteceu? Transferiram ele, motivaram que era em razão da ocorrência. Passou 6 meses depois, o que aconteceu com esse servidor? Voltou à linha direta de subordinação Então, assim, violência institucional prevista na lei de abuso de autoridade, capitulada, só que denuncia e não dá em nada. Como dentro desta hierarquia da brigada militar, a gente pode melhorar, né, este mecanismo? Isso que ainda não está claro para mim, porque nós não fazemos coro, isso eu falo com toda certeza, aquela massa
muito associada à esquerda, que prega o fim da Brigada Militar. Sim. Não é a sua opinião, Não, Alvarello, não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém que está aqui agora nesse programa. Mas como mexer dentro desta estrutura, não é, para que seja mudado? É possível mexer dentro da estrutura? O que nós observamos? Parte do artigo 37 da Constituição Federal, imparcialidade. É um princípio básico da administração pública. Nós podemos falar só do artigo 37 e praticamente responder essa questão. Legalidade nos atos? Dificilmente tem. Moralidade nos atos? Que aí vem a questão de probidade. Nós encontramos várias falhas. A imparcialidade, eu acredito que seja o problema maior dessa questão. E a eficiência que deveria e veio para modernizar os princípios da administração pública, ela, desculpa o termo mais simples, mas é tida como uma toque de caixa. É o fazer mais com menos e negligenciando, atropelando direitos. Então, assim, por que às vezes o soldado, o praça, está sendo submetido a situações, eu não vou falar análoga a escravo, que pesa, mas a escala de serviço praticamente é uma escala absurda, a rotina, a forma, o equipamento, como é submetido, os cursos, a questão do próprio descanso, enfim, como estava sendo denunciado recentemente nos cursos de formação, na audiência pública, inclusive. Então, assim, seguir o que rege a Constituição para se ter, de fato, um Estado democrático de direitos, porque hoje nós temos um Estado democrático, mas eu acredito que não são de direitos. Não são direitos. Então, assim como um devido processo legal, não é devido processo legal. Né? Então, nós observamos que a situação passa meramente de se cumprir o preâmbulo, talvez, da Constituição, os anseios. Nós temos ali a nova Constituinte escrita, estão vivos muitos dos que escreveram. Talvez se perguntar, quando você escreveu aquele artigo lá, o que o senhor pensava? Será que ele ia concordar com a maioria dessas decisões e interpretações, seja do corregedor, seja de muitos oficiais, hoje em dia, quando aplicam as punições? Será que... Eu acredito que eles vão discordar. Acredito que eles vão discordar. Então, assim, nós não estamos falando de um processo onde existe um conflito entre o antigo e o atual. Não, as pessoas que escreveram a Constituição, os anseios, que desejaram um Estado democrático de direitos, estão aí vendo o caminho que a gente está, que a tropa, enfim, que as instituições que deveriam proteger e assegurar os direitos, estão sendo a primeira a violar. Então, como que você assegura uma situação, um direito, é o primeiro a descumprir o direito? Então, casa de ferreiro, espeto de pau. A questão seria, talvez, modificar um novo estatuto, talvez? Eu acredito que seria um controle externo. Não se tem como exigir, não se tem como confiar, querer que sejam aplicados imparcialidade todos os princípios que foi falado aqui, sendo que é o próprio órgão que aplica, é o órgão que corrige, é o órgão que fiscaliza. Que é um exemplo, nós temos... É o mesmo que pune. É o mesmo que pune. Nós temos as patrulhas judiciárias militares ali. Foi uma resposta de pronto ali, mas para um improviso, que na verdade aquilo foi um improviso. Foi criaram, né, um sui generis ali, juntaram matéria de direito com matéria processual, criaram ali, enfim, e para que serve essa patrulha judiciária militar? Para ir alcançar o servidor no horário de folga? Então, se aquilo que deveria ser feito para averiguar a questão da viatura, questões de bens do Estado, muitas vezes é utilizado esse subterfúgio para poder dar investida em uma abordagem ilegal, porque a súmula do STF é bem claro ali, né, do Superior Tribunal de Justiça é bem claro, e ela não permite que você aborde um suspeito sem fundada suspeita. Então, assim, o policial militar quer dizer que ele perde esse direito no horário de folga dele. Então, assim, nós queremos direitos, sim, para a sociedade, mas nós temos que nos inserir quanto a militares nesses sujeitos de direito, sim, porque senão fica frustrante eu assegurar o direito de um abordado, e eu, quando sou abordado, quando eu digo o praça, quando sou abordado, não tenho respeitado os meus direitos. Desculpe, quem seria esse terceiro que faria o controle, esse terceiro externo, quem seria? Nós temos hoje a atribuição de fiscalização das polícias no Ministério Público, mas eu acredito que essa responsabilidade não é apenas do Ministério Público, porque eu vejo o seguinte,
A matéria de segurança pública, ela é direito, é dever do Estado, mas ela é direito de todos. E a gente falar de segurança pública sem permitir que a população, ou seja, as entidades, seja ela pública ou privada, especificamente as privadas, não participem desse mecanismo de segurança pública, é chover no molhado. É chover no molhado, porque como que eu vou tratar passar um remédio se eu não sei qual é a doença? É o que vejo hoje em dia. Então, assim, parece que delegaram às autoridades, às polícias, a missão da segurança pública, quando, na verdade, ela é só um dos elementos que trata da matéria de segurança pública. Então, ela se vale pelo excesso dessa discricionariedade, que é o termo, e acaba entrando em esferas e decidindo certas situações e muitas vezes passando por cima de direitos e direitos fundamentais, seja dos praças. Eu posso fazer uma colocação, né, num ponto de vista, assim, e o pouco, vamos dizer, que eu entendo perante a muitos que se dizem até muito mais intelectos do que nós, né? Os nossos estrategistas aí, cabeças pensantes. Dentro dessas medidas, né, embora já o Dr. Jobson falou, né, essa de controle externo, ele é um fato extremamente importante, né, mas ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode estar, né, subordinado ao governo, né? Eu vou dar um simples exemplo, tá? O porquê ele não pode estar subordinado ao governo. Porque, tá, sendo subordinado ao governo, ele vai estar ao alcance do comando da instituição, tá? E o comando da instituição, tá, ele é nomeado por um ato do governador. Então, o nosso comandante, ele é nomeado pelo governador, né? Então, eu vejo uma fragilidade nisso. Então, eu acredito que essa forma de escolha do nosso comandante, ela deve ser revista, né? E isso já muito foi debatido dentro de entidades, né? Eu acredito que seja até um anseio dos oficiais superiores que essa forma seja revista, né? E ela deixe de ser política e ela passa a ser tratada de uma forma mais institucional, né? Obedecendo todos os critérios para aquela pessoa chegar ao último posto da sua carreira, que é o de comandante-geral da Brigada Militar, né? E trazendo ali até dados, né, que assustam ali, buscando já dentro da junta médica, junta psiquiátrica, talvez as pessoas elas não saibam, né? Mas a junta médica e psiquiátrica, ela é muito maior hoje, né, do que a junta comum que engloba todas as demais doenças. Então o senhor veja que a tropa tá doente. O senhor entendeu? Então, quem sabe, se um órgão fiscalizador imparcial revisse todos os procedimentos adotados pela Corregedoria Geral, pelos comandantes de unidades, pelos comandantes regionais, pelos comandantes de departamentos, tá? Isso não melhorasse a qualidade de vida, principalmente psicológica, do seu efetivo, tendo um trato muito mais humano na aplicação da responsabilidade de um possível fato, né? Então eu digo para o senhor, então talvez isso aí são tudo questões que elas possam ser revistas e que ela vai influenciar lá na atividade fim, no ponta da lança, como no nosso jargão a gente usa, que é o linha de frente, que é o combatente, que é aquele policial que está diuturnamente sobre qualquer intempérie, né, combatendo o crime e defendendo a sociedade de bem, né? Então, e outra, um apontamento que eu faço, né, seria desvincular esse tratamento psicológico e psiquiátrico da instituição, tá? O porquê que eu digo para o senhor que ele tem que ser desvinculado, tá? Como o doutor até já citou, né? Principalmente pelo respeito à ética profissional. O doutor talvez citou ali e não foi bem claro. Se eu vou hoje em um médico psiquiatra, esse médico me dá um afastamento de 30 dias, eu chego lá, aquele médico que era para ser uma junta. Então, quando se fala em junta, ela tem que ser composta no mínimo de 3 policiais, né? No caso, policiais médicos, né? Especialistas da área. Aí tu vai e tu pergunta, qual a tua especialidade? Eu sou ortopedista. Tá, mas tu tá falando de saúde mental? O senhor entendeu? Sim. Aí ele vai ali, né? Muitas vezes, um só tomando decisão. Um médico só toma decisão. E ele desqualifica, dentro da ética profissional,
o atestado do médico que está te tratando lá fora. É 30? Não, para mim é 7. Eu vou te matar no cansaço. Mas tu tem 30. Tá, então daqui 7 dias eu te avalio. Tá, volta lá. Não tenho condições psicológicas. Tá, então tá, vamos ver aqui. Mais 7. E ameaçando tá? o policial. E ameaçando o policial. Vou te reformar. Vou te reformar. Vai ser excluído, tu vai... Sabe? Pela influência lá do seu superior. Por quê? O que acontece, o porquê da imparcialidade que eu entendo dessa junta médica militar? Eu digo para o senhor, porque ele está subordinado ao comandante da unidade, porque geralmente aquele comandante da unidade, até mesmo o comando da brigada, ele tem gerência sobre aquele médico. Por quê? Porque ele é um subordinado a ele. Ele é um médico, mas subordinado a ele. E ele tem pretensão de ascensão à carreira. O senhor entendeu? Aí entra o quê? Os contatos interpessoais e a perseguição velada, que ninguém fala. Eu, particularmente, tenho dentro de um processo um major da brigada falando que estava intervindo lá na junta médica em uma situação a qual eu estava passando e relatando. E está no processo e vai ser julgado isso. Então, hoje, qual que foi o mecanismo de defesa adotado por esses médicos? Tu entra para ser atendido e eles dizem, desliga o celular. Desliga o celular. Uma forma de proteção. Isso é uma violação do direito da pessoa. Né? Mas ele usa e faz isso. Eu, por uma major médica, né, numa situação na qual eu me deparei e passei, né, e ainda não acaba, porque eu venho passando, a perseguição ela não acabou, ela se prossegue de várias formas, tentando imputar crime, tentando criar situações, né, a abertura de procedimentos, né. Essa major olhou para mim e disse, em uma movimentação que a gente falou lá no início, né, que é um dos fatos motivadores, te tirar da tua zona de conforto, né. Para mim, no batalhão, tá, no 24 Batalhão de Polícia Militar, um major, né, um major e um comandante que agora já pediu reserva, né, e eles criaram uma escala de castigo para mim, uma escala no primeiro turno no batalhão, para me castigar. No primeiro turno, uma escala que não existia. Logo eu, que eu era assessor de comunicação social da brigada, muito fiz pela boa imagem da corporação e como combatente muito combati o crime em nome da boa imagem da corporação. O senhor me entende? E ainda faz pela boa imagem. E ainda, mesmo hoje reformado, né? Reformado, e digo pro senhor, de passagem, de uma forma injusta. É mesmo? Com acordos, de uma forma injusta. Eu fui reformado. Por quê? Por medo de uma projeção política e por eu oferecer riscos ao que hoje eu estou fazendo aqui, dando voz ao praça. O senhor entendeu? De medo de uma projeção e que eu pudesse dar voz ao praça. Mas ninguém vai me calar, porque existe a lei de censura. Né? E hoje eu trabalho nos veículos de comunicação retratando a realidade dos policiais, o sofrimento dos policiais e as necessidades dos policiais. E não vou parar. É por isso já que me eu abriram sou procedimentos, continuo abrindo procedimentos, vão continuar e eu não vou parar. Porque o meu compromisso é com a dignidade do policial militar. Hoje eu luto. Por quê? Porque eu queria que alguém fizesse o que hoje eu estou fazendo por mim quando tropa. O senhor entendeu? Então eu digo pro senhor, né, que esses tratamentos psicológico, psiquiátrico, eles necessitam urgentemente ser retirado do âmbito militar, de dentro do hospital da Brigada Militar. Né? Por quê? Porque esse oficial, para o senhor entender, médico, ele tem a mesma carreira do oficial do policiamento ostensivo. Então, ele necessita de ascensão na carreira. Né? Eu não posso aprovar, não posso provar, mas informalmente a gente sabe das relações interpessoais, né? As trocas de favores. Tanto é que essa major, até eu tinha deixado passar, numa determinada situação, quando eu fui ser avaliado, ela foi e me disse, eu disse, ô doutora, o médico, né, que era um médico civil, até dentro do hospital da brigada, disse que está a cargo da senhora estipular quantos dias eu permanecerei afastado pela minha
condição psíquica que eu me encontro aí, que eu estou sem condições de trabalhar. Ela foi e disse, eu vou falar com o teu médico, mas eu vou te colocar em QAP. QAP é te colocar no serviço, novamente, mesmo tu retratando não ter condições de executar a atividade fim. Relato Ela fez. forte. Ela fez. Se entrar lá no meu RHE, tá lá. Ela me colocou no RHE de uma forma incapaz de exercer qualquer tipo de função, mas que eu poderia me apresentar no batalhão. Fui olhar a escala de serviço, eu estava onde escalado? Na guarda do castigo, na guarda criada para mim. Eu estava na guarda do castigo. E aí, na guarda do castigo, o que tinha para mim? Se apresentar direto no P1. O P1 seria o RH. Para mim me apresentar na unidade origem para a qual, de forma arbitrária, abuso de autoridade, usando do abuso de autoridade e perseguição velada, me transferiram para a cidade de Travesseiro, ficando CRPO do Vale do Taquari, em Lajeado. Aí, não contentes ainda com isso, né? Aí ela promoveu isso. E eu cheguei e estava na escala, mas eu não estou bem. Aí eu me desvinculei do médico de dentro da brigada e passei a fazer um tratamento fora da brigada. Né? E houve as resistências, continuaram as resistências. O abuso do abuso. Qualquer administrador que está me ouvindo sabe disso. Me mandaram me apresentar na unidade para a qual eu fui transferido, tá? Por necessidade de serviço. Que fique bem claro. Obedecendo a um decreto da época do governador Sartori, que a cidade não tinha um plano mínimo de 5 PM. Tá? Mandaram me apresentar em FA. FA é um termo que a gente usa quando tu está afastado do serviço. Né? Em licença para tratamento de saúde. Né? Mesmo sabendo disso, né, eu questionei. Né? Mas, nesse meio, informalmente eu soube que tinha um envelope lacrado pelo comando regional desse coronel que já se aposentou, que era para me entregar. E se eu não recebesse, era para me dar voz de prisão. Se eu não recebesse o ofício de apresentação estando em licença para tratamento de saúde. Tá? Aí o que aconteceu? Me mandaram pelo WhatsApp. Fui questionar a ilegalidade do ato. Me disseram, Albarello, a partir de agora, o 24 Batalhão não tem mais nenhuma gerência sobre ti e qualquer dúvida tu pede lá pro CRPO-VT, que é a tua nova unidade. E tu tem 5 dias de trânsito a partir de hoje. Pois bem, militar como sou, mesmo sabendo um ato ilegal, fui lá e me apresentei. Cheguei lá, me apresentei no P1, RH. O Albarello, eu sou o Albarello, tô me apresentando aqui. E o seguinte, tô com um ofício de apresentação. E já vou informar, tem ilegalidade no ato. A tenente, não, só um pouco aí, Albarello, tu tem ofício? Eu disse não me deram, me mandaram por WhatsApp a foto. E o seguinte, tu te apresenta lá. Eu disse, se algum colega daqui tiver um telefone, eu passo, se não se importar. Uma soldado passou, imprimiu e deu para essa tenente. A tenente subiu até a sala do comandante, no segundo andar no Vale do Taquari, e o comandante ligou para o diretor do DA, comandante do CPM da época, e acredito que foi o comandante-geral, e me mandou retornar à origem, porque o ato era ilegal. E ali eu permaneci. Né? Vindo, então, a junta médica posterior a isso e várias tentativas de me convencer, mesmo eu dizendo que eu não tinha condições psicológicas de trabalhar, optaram então em me reformar. Né? Então, eu fui reformado. Então, desde abril do presente ano, eu sou um soldado reformado da Brigada Militar. Né? Eu sou um soldado reformado da Brigada Militar. Aí, a gente entra novamente no tema morte. Né? Eu vou usar, eu só não ceifei a minha vida até hoje, devido a essas perseguições, e eu relato isso porque não é o Albarello que está passando, é um retrato do que acontece no Estado, porque eu sou uma pessoa muito forte, porque além de me jogar numa questão financeira, a qual me faltou o básico necessário dentro de casa, que foi o alimento, eles me tiraram o principal de tudo, que era o amor à minha profissão, e a qual eu fiz um juramento e saí lá do interior e vim para cá e abracei e sempre executei ela com amor,
né, procurando sempre enaltecer a minha instituição. E o senhor cumpre esse juramento. E que bom que o senhor faz o seu trabalho agora atuando na comunicação. Recomendo que todos sigam o Dalvani Albarello nas redes sociais, faz um trabalho importantíssimo, tanto de notícias, de informação, sempre com informação exclusiva, principalmente ali em Alvorada, mas também sempre exaltando o lado positivo da Brigada Militar. A gente que acompanha as suas redes sabe disso. Pessoal, são muitas mensagens, já extrapolamos o tempo do programa. Professor Daniel Zucco aqui nos avisa que temos que encerrar, o assunto é muito complexo, ele não acaba aqui. E devo isso ao professor Daniel Zucco, que nos trouxe uma aguinha aqui, agradeço demais, porque realmente a chapa ferveu hoje aqui dentro deste estúdio, muitas mensagens, pessoal, agradeço de coração. Aqui um ouvinte de Gravataí diz que a categoria dos vigilantes tem este mesmo problema, para a gente olhar para os vigilantes. Estamos abertos, entre em contato aqui, os vigilantes, a categoria, com a Rádio Guaíba, ouviremos do seu lado, assim como ouviremos